Bom dia, pessoal. Fico contente com vocês, da presença de vocês nessa mais uma live que nós estamos fazendo todas as terças-feiras e todos os sábados, às 8h30 da manhã, para compartilhar com vocês, empresários, a respeito de o que você deve fazer na sua empresa para que você sobreviva nessa situação e, mais ainda, que você progrida. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de, pessoal, como você ter os melhores funcionários com você. Lembre-se, nós já fizemos aí diversas lives desde o começo da crise do corona. Então, se você tem gostado, se você aprecia, se você necessita dessas informações para você estar crescendo e prosperando, não esquece de clicar aqui embaixo no aviãozinho e você pode convidar os seus amigos empresários para participar conosco. Para nós vai ser um prazer e, mais ainda, cumprindo aquilo que é nosso objetivo, nossa visão dentro da Action Coach, que é ter um mundo melhor através da reeducação dos donos de negócio. Então, nessa situação, nessa crise que nós estamos passando agora, nós já conversamos bastante a respeito dela. Então nós já fizemos diversas lives desde lá o dia que nós começamos no penúltima semana de março. Então que nós falamos de ações emergenciais para vocês estarem executando na sua empresa. Depois nós falamos de fluxo de caixa, que normalmente é o que está pegando mais nesse momento. Enfim, situações para que vocês sobrevivessem. Fluxo de caixa, necessidade de mudar o teu marketing. Tudo isso nós já falamos no passado. E depois nós começamos a falar um pouco mais do prosperar. O que você tem que fazer na sua empresa, você como empresário, para que você possa realmente estar prosperando nessa nova situação. O que eu estou chamando de novo mundo. Porque depois da crise é ilusão nossa achar que o mundo inteiro, depois de tudo que está passando, que isso vai voltar exatamente ao que estava no passado. Não vai ser dessa forma. Nós vamos ter uma nova situação, um novo mundo, um novo comportamento e nós, como sendo empresários, vamos ter que nos adaptar. E é importante você lembrar, pessoal, que quando eu falo empresário, eu estou falando empresário dos 3 ramos. O ramo indústria, o ramo comércio e o ramo serviços. Afinal de contas, como você ser um empreendedor em qualquer um dos 3 ramos requer exatamente o mesmo comportamento, requer exatamente as mesmas ferramentas. Então você tem que se estruturar para que você conheça as ferramentas desses 3 ramos para que você possa ter sucesso naquilo que eu chamo de tua empresa. Afinal, você tem um CNPJ. Legal? Então, para prosperar, nós já falamos dos 5 caminhos que você tem que conhecer para que realmente aumente o seu lucro, das estratégias que você tem que fazer, das 343 estratégias que você pode estar utilizando para estar fazendo a sua empresa prosperar. Na última semana nós falamos a respeito de como tornar os seus clientes em clientes fiéis. Isso é importantíssimo, por quê? Porque isso é aquela escala da lealdade do seu cliente. Se você sempre ficar focando em buscar novos clientes sem criar essa lealdade, você vai estar realmente desperdiçando muita energia. Tá bom? Então hoje nós vamos estar falando de quê? Pessoas. O que as pessoas, ou seja, os teus funcionários, o que eles significam para o seu processo, para a sua empresa. Isso é demasiadamente importante vocês darem importância às pessoas, porque são elas que são o foco do seu negócio, são elas que vão estar conduzindo o teu negócio. Não é você, isso que você tem que entender bastante bem, não é você que tem que conduzir o seu negócio, senão você é um autoempregado, você não é um empreendedor, você não é um dono de negócio, você é um empregado. A diferença é que o teu chefe é você mesmo. Então, autoempregado. Agora, se você der importância a isso, se você der importância às pessoas que vão estar caminhando, que vão estar conduzindo o teu negócio,
aí sim você vai ter o sucesso. Essa é a grande diferença. As pessoas que estão lá dentro, as pessoas vão significar, o comportamento delas vai significar a diferença entre você ter sucesso e você ter fracasso no seu próprio negócio, ok? Então, as pessoas têm que desempenhar, têm que trabalharem no seu negócio, terem nas suas funções de forma fenomenal. Elas têm que ter, ali dentro, tem que ter muita emoção, tem que ter muito coração. As pessoas não podem pensar que elas estão indo para um trabalho que vai terminar às 6 horas da tarde e tudo bem. Se as pessoas pensarem que estão ali simplesmente para ganhar o salário delas, aí você não tem grande comprometimento. E isso daí vai significar o fracasso da tua empresa. Então, a diferença entre você ter sucesso na tua empresa, você ter o fracasso no seu negócio, a diferença entre os dois está no comportamento das pessoas dentro do seu negócio. Uma coisa que é importante, eu cito como exemplo um CEO, um presidente de uma empresa, tá ok? Que perguntaram para ele, como eu faço para ter as melhores pessoas? Como que eu faço para ter os bons colaboradores? Aí o senhor, já quase ancião, em posição de liderança de uma multinacional, falou, simples, você traz para a sua empresa as pessoas que você procura. Então, se você está tendo pessoas dentro da sua empresa que não têm o comprometimento, avalie o teu comportamento, porque é o teu comportamento que vai dar o norte, vai dar o direcionamento das pessoas que estão lá dentro. Os grandes líderes têm grandes liderados, ou seja, todo mundo, as pessoas, quando você tem um comportamento exemplar, como quando sua empresa é vista como um marco, como sendo um objetivo, como sendo um exemplo de empresa, as pessoas querem fazer parte de vocês. Por exemplo, no mundo de TI, quem não quer ser um funcionário da Apple, quem que não quer ser um funcionário da Google? Tá ok? Por quê? Porque essas empresas são marcos, são direcionamentos. Aqui no Brasil, por exemplo, posso estar um pouco desatualizado, faz tempo que eu não tenho informações mais concretas, do grupo Brahma. Eles foram aí há cerca de 15, 20 anos atrás, era literalmente um marco, um objetivo, todo mundo queria trabalhar na Brahma. Por quê? Porque é forma de trabalho. A Electro também estava nessa situação. Então, vamos estar olhando muito, pessoal, como nós somos como empresários. Porque é o nosso trabalho de líder, de grande líder, é que vai trazer os grandes liderados para estarem trabalhando conosco. As pessoas vão quererem estar trabalhando conosco. E mais uma coisa, volto a frisar, nessa situação de crise, eu acho que nós vamos ter um mercado de mão de obra disponível bastante grande. Então, nós temos que olhar claramente quem nós vamos estar selecionando. E isso daí eu vou estar falando lá um pouco mais no final, tá bom? O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é em relação a isso. O foco. As pessoas dentro da tua empresa têm que estar focadas. Hoje, todo mundo está com medo. As pessoas, perante toda a crise que está acontecendo no mundo inteiro, todas as pessoas têm medo. Agora, esse medo é que você tem que conseguir tirar das pessoas que estão trabalhando com você. Por quê? Porque nós temos que fazer esse medo ir embora. E como nós fazemos para fazer esse medo ir embora? Através disso, foco. As pessoas têm que saber o que você necessita delas. As pessoas têm que saber o que a empresa que você está necessita dela. Para isso tem que ter um plano, para isso tem que ter um planejamento, para isso tem que ter um foco, que a gente chama de desdobramento de diretrizes. Nós temos que deixar claro quem vai estar fazendo o que e quando. Esse comprometimento com essas duas coisas, ok? Com
que fazer e quando fazer, isso vai eliminar essa parte aqui do medo. Isso vai fazer com que esse medo vá embora. Então, o trabalho de quem vai estar fazendo isso é você. Você é o líder dessas pessoas. Por mais, não pense que isso só vai valer para uma empresa que tem 10 funcionários. Não. Uma empresa que tem 10 funcionários, a grande diferença é que você vai estar falando com as 10 pessoas. Numa empresa que tem 500 funcionários, você não vai estar falando com os 500, você não vai fazer uma reunião com os 500. Mas o teu comportamento perante uma reunião com os teus líderes, com os teus diretores, esse teu comportamento que vai fazer com que essas pessoas propaguem, espalhem essa cultura, esse não ter medo, esse ter foco, ter o que vai fazer, quando vai fazer. Você, na reunião com os seus líderes, os seus gerentes, os seus diretores, é isso que vai fazer com que a cultura se espalhe. Isso nós já falamos um pouco lá atrás a respeito de cultura da empresa, tá bom? Hoje nós vamos estar falando muito rapidamente sobre isso. Mais um item que é importante. Coronavírus está aí. A pandemia está aí. Nós já falamos, tudo isso vai levar a um novo mundo. Se tem um novo mundo, nós vamos ter novos padrões. Novos padrões de quê? De tudo, pessoal. Nós vamos ter novos padrões de performance. Então, o que você espera de cada funcionário? Nós vamos ter novos padrões de comportamento. Como que vai ter que ser o comportamento das pessoas. Novos padrões de atendimento. Você não vai querer entrar numa loja e ser atendido da mesma forma que você era. Você vai estar preocupado com muito mais detalhes. E são esses detalhes, esses pequenos detalhes que nós já falamos sobre isso, a respeito de momentos da verdade. São os momentos em que a tua empresa vai mostrar que está comprometida com as pessoas. Então, os atendimentos vão ter que ter novos padrões, tá ok? Então, para que existam esses novos padrões, nós temos que formá-los. Quem vai formar isso? Mais uma vez, é você que é o líder dessas pessoas. Então, cada funcionário, cada colaborador vai ter que ter claro para eles o que você espera deles. E para que a gente tenha claro essa situação, muitas vezes você vai ter que descrever o que você espera deles. Você vai ter que estar reunido com o que você espera deles. Você vai ter que estar transmitindo esse comprometimento com esse novo comportamento. Você vai ter que estar transmitindo isso para os teus colaboradores. Tá ok? Todos os colaboradores, a partir de agora, têm que ter um foco. Qual vai ser esse foco? Faturamento e lucro, gente. Não adianta, todos nós temos que estar focados na parte de lucratividade da empresa. Por quê? Porque a partir de agora, tudo, nós já falamos isso lá foi na terceira ou na quarta live que nós estávamos falando de fluxo de caixa. Nessa situação, todos os custos vão ter que ser reduzidos. Por quê? Porque é uma nova situação, um novo padrão. E nesse novo padrão, como nós tivemos que reduzir os custos, nós temos que mais ainda transformar esses custos em lucros. Então todos na sua empresa têm que estar focados que, olha, preciso colaborar e ter lucro. Passe isso para que isso corra no sangue das empresas deles, das funções deles. Esse é um trabalho seu. Por exemplo, se você tem uma equipe de advogados, uma das áreas da tua empresa é uma equipe de advogados, tá ok? Então, esses advogados, por mais que você faça um trabalho, um produto, um negócio que não tem relacionamento com o ramo de advocacia, mas, por exemplo, se você tem uma empresa de alimentação, ou se você tem uma empresa de máquinas, uma empresa que fabrica ferramentas, infalivelmente todos nós conhecemos possíveis prospectos. Então, como eu falei, que tem que correr o sangue do lucro dentro de cada funcionário de vocês,
os seus advogados, a tua equipe de advocacia, o teu jurídico, provavelmente eles têm amigos para referenciarem, para comprarem produtos da sua empresa. Então, esses amigos, essa rede de contatos, vocês vão ter que estar utilizando, tem que estar incentivando os teus colaboradores para que eles tragam esses clientes para dentro da sua empresa. É isso que eu estou chamando de transformar os custos em lucros. Então você tem um custo com equipamento, com o pessoal de advogados, com a equipe de advocacia, o jurídico. Você tem esse custo, porém esse custo nós temos que observar como que a gente pode transformar isso em faturamento e lucro. Tá joia? Então os centros, cada um dos centros de custos da sua empresa, então o departamento jurídico, o departamento de contador, de contabilidade, o controladoria, o departamento administrativo, o departamento produtivo, nós temos que transformar esses departamentos, esses centros de custo em centros de lucro. E isso tem que ser feito muito rapidamente, porque afinal de contas é isso que vai significar a diferença entre você sobreviver e você prosperar nessa situação do nosso amigo coronavírus. E esse trabalho, essa conversa que tem que ter com os colaboradores, quem vai ter que fazer? Infalivelmente é aquela pessoa chamada líder. E quem é o líder? É você, empreendedor. É você, empresário. É você, dono, que tem que fazer esse trabalho dentro da sua empresa. O líder vai ter que estar lá na frente. Ele vai ter que estar se expondo, ele vai ter que estar transferindo, transmitindo essa confiança para para a sua equipe. E essa comunicação que você vai estar fazendo com ele, é essa comunicação que vai trazer para a sua equipe a liderança e a confiança em você. Tá bom? Legal. Vamos dar uma olhada agora como fazer isso. Nós temos o que a gente chama as 6 chaves para você ter uma equipe vencedora. Então, a primeira coisa, a primeira dessas chaves, o que é? A liderança. A liderança sua. Você tem que estar transmitindo paixão. Você tem que estar sendo o foco de vencedor. Você tem que transmitir esse foco de que nós somos vencedores, esse pensamento positivo, essa motivação, é você que vai ter que estar transmitindo para eles. E desta forma é que você vai estar realmente fazendo com que a tua equipe tenha vontade de vir trabalhar. As pessoas têm que estar na cabeça, que elas não têm que estar, estou acordando hoje, sexta-feira, 6 horas da manhã, para ir trabalhar, sou obrigado. Não, elas têm que estar empolgadas. Poxa, que legal, hoje é mais um dia em que eu vou estar trabalhando de uma forma feliz, num ambiente feliz, com pessoas felizes. E que lá eu vou estar sendo bem liderado. Então esse foco é você, dono, é você líder, que tem que estar transmitindo. Tem um livro que eu gosto muito, que chama-se As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Se eu não me engano é Michael Gerber. Michael Gerber? Não recordo, mas são as 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. É um ótimo livro. Esse livro é um livro de cabeceira que você tem que realmente trabalhar, sabendo que as 21 leis, você vai ser, em cada uma dessas 21 leis, existe uma escala entre 1 e 10. Então você vai poder estar em cada uma das 21, você vai poder estar na escala 3, 5, 7, 12, 8, 6, enfim, de 1 a 10. E nessas 21 escalas, você vai ser classificado como teu nível de liderança pela menor delas. Então não adianta você ter 20 das 21 na escala 9 e ter uma na escala 3. Você vai ser um líder de nível 3. Então você tem que desenvolver, você como empreendedor, como empresário, você tem que desenvolver
essa liderança para chegar num ótimo nível todas elas, tá bom? Então, para isso, para esse desenvolvimento desse liderança, é importantíssimo, pessoal, a gente desenvolver duas partes. Primeiro, é a paixão com que você faz o seu trabalho de dono de empresa. Entenda, você está lá não para executar um trabalho, você está lá para liderar uma equipe. Então você tem que estar encantando essa equipe, você tem que estar deixando essas pessoas felizes de estarem fazendo parte dessa equipe. Com isso, é essa a paixão. Eu costumo citar um exemplo. Imagina que você fosse um motor de 16 cilindros, motor de, se eu não me engano, os Fórmula 1 hoje tem 16 cilindros. Desses 16 cilindros que movem você e movem a tua empresa, 10 cilindros vão estar trabalhando com a parte de paixão. Os outros 6 cilindros vão estar trabalhando com a parte de comportamento, ou seja, o seu comportamento que vai ser o exemplo para as pessoas que você está liderando. Então trabalhe fortemente nessas duas áreas, paixão e comportamento. Os dois, você está transmitindo paixão e você está tendo um comportamento exemplar, é isso que vai nortear o trabalho da sua equipe. O segundo item que a gente tem que estar trabalhando, a segunda chave que nós temos que estar trabalhando, o objetivo comum da sua empresa. Os teus colaboradores têm que saber quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Afinal de contas, eles estão entrando num trabalho, eles estão entrando numa, entre aspas, guerra. Para quê? Eles têm que saber aonde que eles querem chegar. Eles têm que saber aonde você necessita que eles cheguem. Por quê? Porque cada um vai ter que saber a sua tarefa, o seu trabalho. Como eu vou estar colaborando para que a empresa chegue naquele objetivo. Tá joia? Por quê? Porque as pessoas, nesse momento, nós queremos sobreviver às nossas empresas. Agora, infalivelmente, as pessoas vão querer saber como que elas vão estar crescendo junto com a empresa. Então, é aquilo, como que elas podem crescer. Que a empresa crescendo, como isso vai gerar oportunidade para elas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, quanto desenvolvimento profissional. Então, esse segundo item, importantíssimo. Quais são os objetivos da sua empresa? Objetivos comuns. Então, é óbvio que depois, individualmente, tem aí as tarefas individuais, os objetivos individuais de cada um deles. Terceiro, quais são as regras do jogo? Ou seja, qual é a visão? Eu já falei para vocês, tem que correr o sangue da sua empresa, o sangue dos teus colaboradores, tem que estar correndo, olha, o que você espera deles, quais são as regras que a empresa possui, quais são a forma de pensamento que a empresa possui. Normalmente isso é descrito lá na visão da sua empresa, quando a gente fala visão, missão e valores. Normalmente essas regras do jogo vão estar escritas nessa visão, porque é essa visão que vai falar como nós somos, quem nós somos, tá bom? Eu costumo falar muito, um exemplo do pessoal da Apple. A Apple hoje, no mundo jovem, no mundo empresarial, inclusive, eles têm um desejo muito grande de terem produtos Apple. Por quê? Porque a Apple, ela transmite que ela está ligada à tecnologia, a Apple transmite que ela está ligada à facilidade. Então, tudo que você faz, teoricamente, no Apple, é muito mais simples. Por quê? Porque a Apple tem lá no seu sangue, que é o que nós estamos chamando de regras do jogo, ela tem, olha, nós temos que construir ótimos equipamentos com alta tecnologia e mais ainda, com facilidade para aquelas pessoas que não são experts, não são altos conhecedores. Então tem que ser fácil
eu trabalhar com um Apple. Então, esse sentido de facilidade que a Apple tem, isso tem que estar intrínseco em cada um dos seus funcionários, porque nas suas tarefas, nas suas ações do dia a dia, ele tem que estar focado nisso. Olha, o que eu posso fazer para melhorar os equipamentos da Apple para os não experts. Então, isso os teus colaboradores também têm que ter internamente. É isso que nós estamos chamando aqui de regras do jogo. Quarto item, plano de ação. O que é o plano de ação? É alguma coisa, é um documento em que cada um dos seus colaboradores sabem as suas tarefas. Eu costumo dizer, cada um dos seus colaboradores tem que saber claramente o que faz o que, quem faz o que e quando. Por quê? Não basta falar frases de efeito, precisamos estar crescendo. Não, para nós crescermos, o que nós vamos fazer e quem vai fazer, quando vai entregar essas tarefas. Esse princípio é o princípio básico do nosso planejamento. O planejamento ele vai estar diferenciando em estratégias e ações. Então, a tua equipe tem que estar conhecendo claramente quem faz o que e quando. Isso é uma das 6 chaves para você ter uma equipe vencedora. E vamos lembrar uma coisa, pessoal. Nessa o que faz o que e quando, nós temos que focar em 2 objetivos diferentes. Um objetivo é a rotina de cada pessoa, a rotina de cada colaborador. E a outra coisa, então ele tem que estar preocupado com as ações dele para a rotina, mas também tem que estar correndo no sangue dele que é necessário melhorar, é necessário modificar. Então, como ele pode ir melhorando as suas ações, para quê? Para que a empresa prospere. Então, não adianta a gente falar, olha, o meu trabalho é só fazer isso. Não, o teu trabalho é fazer isso e ainda 20% do teu tempo, naquela regra de Pareto, 80-20, né? 80% ele vai estar trabalhando em rotina e 20% ele vai estar trabalhando em melhoria. Nessa regra, nós temos que estar claramente, o teu colaborador tem que conhecer que espera-se dele que ele melhore o seu processo, tá bom? Então, essa é a quarta dos itens. Todos têm um plano de ação. O quinto deles é que você suporte, transfira a sua equipe, que eles têm que suportar o risco. E isso vai começar com você. O que é um suporte ao risco? É ter criatividade, é ter espontaneidade de assumir novas responsabilidades. Por quê? Porque se todo mundo for ficar esperando que, olha, a partir de hoje você também vai fazer isso, ou a partir de hoje você tem liberdade para fazer aquilo, essa necessidade de determinar, faça isso, faça aquilo, isso funciona? Sim, funciona. Mas isso atrasa, isso bloqueia a sua empresa. Se nós queremos tanto, se você observar nas características comportamentais que todo mundo deseja numa empresa, infalivelmente vai estar lá a criatividade. Só que, normalmente, o dono da empresa não demonstra por suas ações. Lembra que nós falamos dos 16 cilindros? 10 cilindros são paixão e 100 cilindros são comportamento. Então não adianta nada você ficar com aquele discurso que você quer criatividade, mas ao mesmo tempo você não suporta, você não dá suporte ao risco que os seus funcionários estão tendo. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês do que eu chamo de suportar o risco. Imagina que chega um cliente nervoso para você, para os seus funcionários ou para o seu vendedor, ou para a sua equipe de suporte ao cliente. Chega um cliente extremamente nervoso, bravo e começa a criticar a empresa fortemente para o seu colaborador.
esse colaborador não tem lá o supervisor, não tem lá o gerente, não tem o dono, enfim, não tem as pessoas acima dele que possam tomar uma decisão. A partir desse momento, o teu colaborador, ele toma uma ação, obviamente seguindo as regras, mas toma uma ação em que ele vai estar extrapolando o seu hall, o seu nível permitido de ação. Se ele toma essa ação e essa ação venha a dar certo, você vai elogiar. Se vier dar errado, se você for lá e começar a criticar, essa pessoa nunca mais vai fazer as ações fora daquilo que é permitido. Então ela não vai ter essa criatividade. E ela não tendo essa criatividade, infalivelmente vai estar sendo bloqueada. Da próxima vez que tiver um cliente lá reclamando, em uma situação extrema, a ação dele vai ser o quê? Olha, infelizmente, não posso fazer nada por você. E não é isso que nós queremos. Nós queremos dar suporte ao risco que ele está fazendo. Então, se ele tomou uma ação e está fora da sua alçada, no sentido de melhorar a empresa, o que nós temos que mostrar para ele é quais são os raciocínios que ele tem que levar em consideração antes de fazer a sua próxima criatividade, entre aspas. Então, esse suporte ao risco é importantíssimo. A outra coisa, o sexto dos itens que nós temos que ter é 100% de envolvimento. Nós temos que estar trabalhando para que os nossos colaboradores, 100% deles, estejam envolvidos. Isso é muito comum, por exemplo, você está participando de uma reunião e você tem um ou dois que se despontam, que participam muito mais, e você tem outros 4, 5 que literalmente ficam calados, ficam ali escutando. Essas pessoas não estão envolvidas e cabe a você, líder, envolvê-las. Cabe a você, líder, questioná-las. Cabe a você, líder, perguntar para elas qual a opinião delas em cada um dos itens, em cada um dos pontos. Para quê? Para que haja essa participação. E havendo essa participação, infalivelmente vai haver o comprometimento e é uma das chaves para que a sua equipe seja uma equipe campeã. Legal? Mais um item aqui. Recrutamento e seleção. Então, nessa parte de recrutamento e seleção, o que nós temos que estar fortes, o que nós temos que estar focados? Quem eu quero trazer para trabalhar na minha equipe. Basicamente, 3 são as... Imagina que você estivesse preenchendo uma folha de quem eu quero trazer para trabalhar na minha equipe. Então, você tem que levar nessa folha, você tem que escrever 3 itens. Primeiro, qual vai ser o trabalho dessa pessoa? Então eu vou ter que estar descrevendo quais são as ações, o que ela tem que estar fazendo, qual vai ser a responsabilidade dela dentro da sua empresa, em cada uma das ações que eu quero que ela faça. Então descreva isso. Mais uma vez eu falei, coloque no papel, não adianta ficar só na boca. Coloque isso, essas ações descritas no papel. Segundo, quais são as características que essa pessoa vai ter que ter para participar da tua equipe. Então, para essa função que ela vai desempenhar, quais são as características comportamentais que ela tem que ter e quais são as características de conhecimento que ela tem que ter. Então, importantíssimo, essas características, mais uma vez, coloque-as no papel. Quais são as características comportamentais e de conhecimento. Importantíssimo, pessoal. É muito normal que num recrutamento as pessoas deem valor maior ao conhecimento do que valor maior ao comportamento. Tenho muitas dúvidas a esse respeito. Na verdade, eu tenho muitas certezas que o comportamental é muito mais importante que o conhecimento. O
comportamental é mais difícil, é muito difícil você modificar nas pessoas. Em compensação, a parte de conhecimento você consegue treiná-la, você consegue capacitá-la. Então, procure fortemente dar mais importância ao comportamento do que ao conhecimento que ela tem que ter. E o terceiro item que você vai colocar nessa descrição de o que eu quero do funcionário é como você vai medir o desempenho dessas pessoas. Então, coloque lá objetivos, preferencialmente numéricos, de como você vai estar medindo o desempenho em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Então, vai fazer recrutamento e seleção? Trabalhe com nessa primeira etapa, você tem que trabalhar o que eu quero a nível de trabalho, ações, o que eu quero a nível de características comportamentais e características de conhecimento e o que eu vou estar medindo. Então, esse é o primeiro parte do recrutamento e seleção. A segunda parte do recrutamento e seleção vai estar envolvida com o quê? Com você divulgar essa peça. Então, essa peça é você divulgar isso que você está desejando. Estou falando em peça, sou bastante relacionado à divulgação de marketing. Por quê? Porque quando você tem uma função nova, literalmente você tem que fazer marketing para o mercado dessa função que você está contratando. Essa função que você está contratando é isso, esse marketing que você vai estar fazendo, é que você vai trazer as pessoas mais notáveis ou vai trazer somente as pessoas que querem um emprego. Então, essa peça vai ter que ter, por exemplo, imagina que você vai fazer a divulgação nas redes sociais, você faça um depoimento, um vídeo do quem vai ser o futuro chefe dele, você vai fazer um vídeo do que você está esperando dessa função. Você vai mostrar essas características que nós citamos, né, um pouco há alguns segundos, as 3 características que são importantes. Nós vamos colocar lá um logo da empresa, nós vamos mostrar a empresa, nós vamos mostrar o site da empresa. Vai ser um marketing, pessoal. Então, essa divulgação dessa função vai ser um marketing. Mais ainda, aonde nós vamos estar divulgando isso? Nas mídias sociais, no site da nossa empresa, nós vamos estar mandando isso para os nossos fornecedores, nós vamos estar mandando isso para os nossos clientes. Como nós vamos estar fazendo a divulgação dessa função que nós temos. A terceira parte, para você fazer o recrutamento e seleção, nós estamos falando da parte de entrevistas. Entrevistas que nós vamos estar fazendo para os nossos funcionários. Normalmente são de 3 a 5 entrevistas, ou 3 a 5 etapas do recrutamento e seleção. Quais são essas etapas? Por que 3 a 5? 3 você vai fazer com pessoas operacionais. 5 você vai estar fazendo com pessoas executivas. Então, na parte operacional, você vai estar num primeiro momento, fazendo reunião grupal com os candidatos, okay? Em que você vai estar falando da visão e da missão da tua empresa, você vai estar falando da história da tua empresa, você vai estar falando daquelas 3 características do que você espera de dos colaboradores. Não vai entrar na comportamental, tá ok? Mas o que você espera dos colaboradores e vai estar expondo isso para eles. Na primeira fase dessa entrevista grupal, a hora que você termina essa parte, você pergunta para as pessoas: quem desse grupo aqui gostaria de continuar no processo de seleção? É bastante normal nesse momento diversas pessoas já saírem. Legal, pessoal, é isso mesmo, tem que sair e acabou. Por quê? Porque essas pessoas, se você trouxer elas para a tua empresa, infalivelmente você vai ter problema daqui a algum tempo. Tá joia? Então, a primeira etapa do processo de seleção é essa entrevista grupal e expor a sua empresa, o que você quer, os objetivos. Segundo ponto importante, segunda etapa dessa entrevista grupal, é você pedir para que cada um deles, na frente de todos os outros, que ele se levante, ele expresse para você quais são
3 grandes fortalezas que ele tem, que ele expresse um momento de sucesso que ele teve na sua vida e, mais ainda, que ele expresse por que ele quer participar, por que ele quer essa posição, essa vaga, esse emprego, essa nova oportunidade que você está dando para eles, que você está buscando pessoas. Então, essas 3 coisas, quais são as fortalezas, quais são os benefícios que ele tem e por que ele quer essa posição. A hora que ele está expondo essas 3 perguntas, você, preferencialmente mais pessoas, não só que está conduzindo a seleção, mas essas pessoas vão estar avaliando o comportamento dos candidatos. Então, isso é bastante interessante. A partir desse momento, o que acontece? Vai se fazer lá as conversas individuais, que é a 3ª etapa da seleção. Então, nessa conversa individual, tenha uma lista de perguntas. As perguntas devem ser focadas em fatos, então, fatos do passado da pessoa. Traduzindo, você tem que ter perguntas concretas. Não adianta ter uma pergunta daquele gênero: ah, se você ganhasse na loto, o que você faria? Calma, não, para com isso. Não crie situações hipotéticas. Pergunte fatos reais que aconteceram lá no passado da vida dele. Através desses fatos reais é que você vai analisar o comportamento, quais são as características comportamentais dessa pessoa e se isso bate com aquilo que você elencou como sendo importante. Então, nesse ponto das conversas individuais, que é a 3ª etapa do processo de seleção, tenha muito claramente quais são as perguntas que você vai estar fazendo, tenha muito claramente quais são os fatos que aconteceram na vida real dessa pessoa e, através desses fatos que aconteceram, você vai conseguir saber o comportamento que ele tem. E se aí você faz a avaliação se é o que você quer. Para as pessoas executivas, nós podemos passar até em outras etapas, por exemplo, que a gente chama de entrevista social. O que é uma entrevista social? Uma entrevista social é você ter um jantar, ou você ter um almoço, ou você ter um jogo de tênis com essa pessoa. Em um ambiente totalmente diferente daquele trabalho, daquele ambiente de trabalho, você vai conseguir realmente verificar o comportamento dessa pessoa e se isso atende ou não à sua empresa. Legal? O último dos itens que é importante nesse processo de recrutamento e seleção é você entender que a tua empresa quer o melhor. A gente sabe que, olha, que treinamento dentro de uma empresa é importante, que o treinamento é o que vai direcionar as pessoas e vai daí afora. Ok. Agora, se você tiver que treinar em tudo o teu novo funcionário, significa que você fez uma seleção subqualificada. Ou seja, você fez um processo de seleção e trouxe uma pessoa que não atende a diversas necessidades. Então, quando você está fazendo uma contratação, pensa o seguinte: você está contratando também o conhecimento, a expertise dessa pessoa. Então, se você está boa parte do tempo tendo que ensinar a pessoa, avalie se você não poderia estar melhorando na tua próxima seleção. Melhorando como? Trazendo pessoas que realmente agreguem valor, tá bom? Então, buscar no mercado o melhor para essa nova função dentro da sua empresa. Essa pessoa tem que trazer do mercado, tem que trazer expertise nova, tem que trazer conhecimentos novos, tem que ter como fazer, o how to do. Você tem que trazer isso mais importante, mais interessante para a sua empresa, tá bom? Depois que você fez toda essa parte de integração, de seleção, começa a integração. O que é começar a integração? Essa pessoa é muito normal, eu vejo
em diversas empresas, a pessoa no primeiro dia é quase que colocado no meio dos leões. Não pode ser assim, pessoal. Você tem que fazer todo um programa de integração. Os primeiros dias é que vão diferenciar para essa nova pessoa o quanto ele está comprometido com a sua empresa e o quanto ele vai colaborar com a sua empresa. Então, isso tem que ser muito planejado por você, dono da empresa, ou por seu departamento de RH. Então, a primeira coisa que é importante é a gente, nessa integração, nas primeiras horas que ele está na tua empresa, é ser passado para ele a história. Eu já tive empresas, pessoal, que tem um processo de integração que demora quase uma semana. Só a integração antes de você começar a entrar nos padrões, nos processos, nos procedimentos que ele tem. Então, ou seja, você está dando os moldes daquilo que você espera para todos os funcionários. Tá joia? Então, é importante nesse ponto falar da história da empresa. Segunda coisa que é importante, falar da cultura da empresa. Então, o que é normal? Quais são os valores da sua empresa? Passe isso para eles. Um outro ponto que é importante nesse momento é ele conversar com os seus pares, conversar com as pessoas que vão estar interagindo com ele dentro da sua nova função. E isso daqui, pessoal, essa interação, é importante que ele mensure, deixe claro quais são as pessoas, deixem claro para ele quais são as necessidades das pessoas em relação ao trabalho que ele vai desempenhar. Quais são as entregas que as pessoas terão com ele. Então, relação de ida e volta, o que ele vai entregar, o que as pessoas precisam, o que ele tem que entregar e o que as pessoas vão entregar para ele. Vai vir. A outra parte importante nesse conversar com as pessoas. Isso daqui, mais uma vez, é importante que esteja envolvido não só das 8 às 6 da tarde, é que as pessoas conheçam um pouco, ele conheça um pouco do aspecto humano de cada um. Então, esse aspecto humano, olha, quem é a família, se gosta de cachorro, se torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, é importante isso, porque isso vai significar o comportamento, isso vai estar fazendo que ele se sinta mais uma pessoa dessa equipe. Tá joia? Um outro item importante que acontece sempre é o momento não só do recrutamento e seleção, mas é o momento da partida. O momento em que a pessoa vai estar saindo da empresa ou a pessoa vai estar pedindo demissão, enfim, nessa situação de não mais pertencer à equipe. Então, o que é importante? Primeiro deles, tem que ter uma empatia. Lembra que eu disse lá atrás, numa outra live, que empatia é sentir o que a pessoa está sentindo. Você estar no lugar da pessoa. Então, primeira coisa que você tem que ter, essa empatia, ter essa empatia de quem está pedindo para sair. Seja pedindo, seja você estar querendo sair. Segunda parte importante, você verificar se essa pessoa que está saindo, se ela é importante para você e se você está fazendo tudo o que é possível para mantê-la. Muitas vezes é um momento um pouco difícil, mas muitas vezes as pessoas nos deixam por pouca coisa. Cuidado quando eu falo manter, não é só você querer manter pelo lado salarial. Esqueça isso. Se uma pessoa está querendo, vem pedir para você que quer ir embora por motivo salarial e fica, por você dar um aumento de 10% e essa pessoa fica, se prepare, pessoal. Isso vai ser uma complicação a médio prazo. Tá bom? A outra coisa que é importante, quando acontece um processo de demissão na sua empresa, faça tudo de uma vez.
Não espere, não faça em doses homeopáticas. Então você vai precisar demitir 3 ou 4 pessoas, faça isso de uma única vez. É o que a gente costuma fazer, faça numa única paulada. Por quê? Se isso traz um pequeno trauma para a sua empresa, traz um pequeno desconforto, traz. Porém, feito de uma única vez, isso daí, a partir do dia seguinte, tem, somos uma nova equipe que estamos precisando muito mais de vocês, vamos estar aqui muito mais unidos. Eu tenho um cliente interessante que ele fala o seguinte: toda vez que você dá uma paulada dessa de modificar fortemente uma equipe, você tem um comprometimento enorme das pessoas que ficam. Porém, esse comprometimento dura no máximo 90 dias. Então, avalia muito bem isso. Aquilo que você vai fazer, o que você vai ter de resultados nos próximos, essas modificações nos próximos 60 dias. Aproveite essa condição nova de nova equipe para fazer as modificações que você precisa no comportamento das pessoas, no comportamento dos processos. Então é uma ótima oportunidade para isso. E a outra coisa que é importante, quando você tem uma situação dessa, faça. Tem uma situação necessária? Faça. Execute. Haja. Não fique empurrando com a barriga. Não fique postergando isso. Tem que fazer? Faça. Crie um plano de ação e faça. É isso que vai fazer a grande diferença de você. Tá bom? Então, importantíssimo. Faça as modificações na sua equipe rapidamente. Tá bom? Por último, pessoal, aquilo que nós focamos. Você, empreendedor, o teu foco tem que estar na sua equipe, nos seus colaboradores. Os seus colaboradores têm que estar focados nos clientes. Os teus colaboradores têm que estar pensando como ele gostaria de ser atendido se ele fosse um cliente. Tá bom? Então, você dá suporte para os colaboradores dão suporte para o cliente e o cliente dá suporte para a tua empresa. É o cliente que é o objetivo da sua empresa. Então, se você der suporte para os colaboradores, ele e os clientes, infalivelmente isso retorna, é um circular, isso retorna para você, para a sua empresa. Tá bom? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, é isso que eu queria deixar claro para vocês, a respeito da sua equipe e o seu trabalho como líder dessa equipe. Então, eu vou deixar 2 ações para vocês aqui. Como você vai se adaptar às 6 chaves das equipes vencedoras. Então, essas 6 chaves aqui, como você vai estar executando as 6. E nesse primeiro momento avalie das 6 aonde que você está deixando mais a desejar. Tá, ok? Aonde a tua empresa está cumprindo menos. Porque é isso que vai necessitar de ação mais rápida. Segunda coisa, aquele livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. É um livro relativamente fácil de se encontrar. Leiam, vale a pena para vocês. Tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez. Nós temos que estar focado, lembrar disso. Nós líderes, temos que estar focados no nosso sucesso. Nós temos que estar sendo positivos, nós temos que estar sendo mira, nós temos que estar, as pessoas têm que estar nos seguindo. Então, esse foco, esse positivismo que nós vamos estar transmitindo, é isso que vai fazer a minha equipe estar em estado elevado. E é esse estado elevado, essa situação positiva, é isso que vai levar a você conseguir sobreviver e mais ainda, você conseguir prosperar. Então vamos estar junto nessa, pessoal. Prosperar. Obrigado.